este livro. Obrigado. Valeu. Aí. Atos 2, versículo 36 ao 41. E quando eu li esse texto, em específico esse texto, antes de nós lermos o texto, eu fiquei me lembrando que, óbvio que eu já preguei sobre a continuidade, desse texto, onde nós vemos o envolvimento, a forma como a igreja primitiva se dava. Mas, em específico, esses versículos eu não havia parado para citá-los ou pregá-los, porque, às vezes, parece que é mais uma informação do que uma exposição propriamente dita. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e toda ela é a palavra que nos orienta, exorta, ensina e tudo mais, nos modifica, eu comecei a olhar com carinho para esses versículos, e o texto diz assim, Atos 2, 36 em diante: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: saivai-vos. Preciso do meu óculos, né? Saivai-vos dessa geração perversa. Cara, eu não consigo enxergar aqui. Salvai-vos. É que a NTLH diz assim, ó. O NTLH é melhor, né? Sai dessa geração perversa. Salve-se, sai daí. E com muitas outras palavras dizia isso, né? Saia dessa geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Cara, que maravilha. Olha só, capítulo 1 de Atos, diz que antes disso, estava reunido os seguidores de Jesus, e diz o texto que estava ali em torno de 120 pessoas. E que nesse dia, Pedro reúne os apóstolos e diz: cara, nós precisamos orar, nós precisamos, aliás, colocar alguém no lugar de Judas, aquele que abandonou o barco. E essas pessoas, então eles oram, esses apóstolos oram, e Deus traz o nome de Matias, e aí coloca no lugar dos 12º, então os 12 apóstolos. Veja bem, tínhamos 120 pessoas. Estavam 11 apóstolos. Agora tem os 12, já no capítulo 2. Agora, daqui um pouco, não tem mais 120, tem quase 3.000. Meu, que loucura foi essa? Matias, vamos orar por Matias, velho. Cadê o cabra? Acho que precisamos antes de um Judas. Se for seguir, né? Mas interessante que esse relato aqui mostra essa conversão, mostra que quase 3.000 pessoas foram acrescentadas, como diz o texto, conforme nós lemos aqui, acrescentadas a essa galera. Pessoas essas que estavam aqui eram compostas na sua totalidade por israelitas, por outras pessoas. O texto diz aqui, eu vou ler para você aqui, cadê o elemento? Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua os que os seguidores de Jesus estavam falando. Meu, tinha quem ali? Religiosos. E essa é um pouco do X da questão. Nós temos religiosos, muitas vezes, vendo as coisas, mas não entendendo a presença de Jesus. Quando as coisas estão acontecendo e nós estamos apáticos sobre isso, nos tornamos os religiosos de Atos. Sabe, Deus faz tantas coisas, vem falando, vem transformando, vem pregando, vem mostrando a sua mensagem, mas às vezes estamos como essas pessoas, apenas assistindo. Mas aqui diz que levanta essa pessoa, e aí, depois da descida do Espírito Santo,
onde eles começam a achar que está todo mundo louco, todo mundo bêbado, na real. Pedro se levanta. Eu quero dizer uma coisa para vocês. E aí nós começamos a ver o longo discurso do apóstolo Pedro, ou uma pregação, ou uma exposição sobre a descida do Espírito Santo. Imagina que loucura isso aqui, cara. Nós imaginando Pedro falando sobre tudo isso. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí a palavra diz que depois de proferir essas palavras, que Pedro faz todo o contexto, toda a explanação, o texto diz que compungiram-se seus corações. Mas o que é isso, minha gente? Arrependido, pesaroso, aqueles corações ficaram pesarosos demais. Sabe que a primeira coisa que eu vejo aqui nesse ponto, queridos, é que Pedro não rebateu o errado expondo a questão errada. Ele começa a expor o que é certo. Ele começa a dizer, cara, olha só, vocês estão olhando para o lado errado, mas tem uma coisa que é maravilhosa. A presença de Jesus é maravilhosa. Isso tudo é a palavra se cumprindo. Ele não começa a enfrentá-los de uma forma como se todos fossem prontos para estar como errados e condenados, e de fato estavam condenados, mas está trazendo a maravilhosa luz na presença deles. Ele está dizendo, vocês estavam aqui perdidos, mas tem uma coisa maravilhosa. Isso é o que Jesus já vinha falando. Isso é o que Jesus vinha dizendo. Segunda coisa que eu vejo aqui, que ele aproveita o momento certo, e diante disso ele dá créditos a quem deve dar créditos. Ele não disse assim, cara, eu bem que avisei, eu andei com Jesus e eu vinha falando o tempo todo que isso ia acontecer, ia dar ruim nesse negócio. E vocês estão aí, ó, que nem cara de cachorro caiu de mudança. Mas ele fala, cara, isso aconteceu porque é o Senhor que está fazendo. O Senhor está fazendo. Nada que nós fazemos nessa terra é nas nossas mãos. Quem pode alguma coisa é Deus. Somos apenas instrumentos nas mãos dele. Você é apenas um instrumento na mão de Jesus. Mas quem faz tudo é Jesus. E diante disso tudo, quando eu vejo essa mensagem, eu quero falar com você sobre os aspectos dessa mensagem. Uma mensagem verdadeira e seu impacto, cara. Primeira coisa que eu olho aqui, quer dizer que quando o texto diz, compungiram-se em seus corações ficaram pesarosos. Parece bobo dizer isso, parece que é meio estranho, mas o texto deixa claro que foi entregue uma mensagem para aqueles espectadores. Não foi qualquer coisa, foi entregue uma mensagem impactante. E a mensagem que Pedro disse, nada mais é do que a mensagem do Evangelho. Olha que louco, o que Pedro fez foi explanar a mensagem do Evangelho. É óbvio que aqui tem uma grande parcela, está a atuação de Pedrão ali, ele se levanta, ele tem a autoridade do Espírito Santo, ele tem a coragem, ele tem a intrepidez, ele deve olhar para todo mundo, e as coisas acontecendo, todo mundo achando coisa de doido, e ele deve estar ali pensando, cara, eles estão achando que nós estamos bêbados, então ele está achando que eu também estou bêbado, mas a realidade é que eu conheci um Jesus que me deixa muito melhor do que qualquer coisa nesse mundo, e se eu ficar quieto, quem serei eu? Eu serei cobrado diante disso, todas essas almas vendo isso, Deus está se manifestando, e quem sou eu? Eu sou um discípulo, vou falar quem é Jesus. Ele se lembra desse negócio todo, e ele começa a falar o Evangelho. E sabe por que tem impacto? Porque a mensagem diz, a palavra diz, Isaías 55:11, que a palavra de Deus não volta vazia. Sabe por que tem impacto? Porque também a palavra diz em Jeremias 23:29, que a palavra é o martelo que esmiuça a penha. E também está escrito em Hebreus 4:12, que ele é mais penetrante e entra no lugar entre juntas e medulas. Então tem um detalhe, se nós pregamos a palavra, é a palavra que vai ser impactante. Não é a minha palavra. Não é a palavra de qualquer pregador top, maravilhoso. Você não precisa viajar longos e longos quilômetros para ver o pregador tal e tal, porque ele é o mais ungido do que os outros. Ele pode ser mais bonito, ele pode falar melhor, ele pode ser até mais rico, mas melhor da palavra não, porque a palavra é a mesma. Ou deveria. Se é o Evangelho, é a mesma. Aqui teve uma mensagem exposta. E não era uma mensagem falsa. Não era uma mensagem qualquer que você se motiva, ou que você se emotiva. Porque tem a motivacional e aquela que traz a emoção para você.
Tem aquela que te diz, você vai vencer, você é isso, você é aquilo, e você sai daqui se achando um pombo de peitinho inchado. E tem aquela que te faz chorar, que te faz isso, te faz aquilo, aí tu tem que tomar uns remédios, que tu fica mal, tu já fica tremendo, fica todo errado, mas sai da porta, acabou. Porque o emocionalismo pegou frouxo. Não é uma mensagem de autoglorificação. Pedro está dizendo, é isso está acontecendo porque vocês são os cara, porque Deus escolheu vocês, que tem todo mundo aí, e Deus escolheu vocês, povo de Israel, para dentro de vocês sair Ele, cara, da geração de Davi, para sair Ele, para resgatar vocês, Ele escolheu vocês, mas como vocês não quiseram, Ele foi mais longe. Não tinha isso. Olha, viu como tu é o cara? Em qualquer lugar que tu for, tu é o cara. Viu? Você merece mais. Você é merecedor de mais. Diga para Deus quem você é. Diga para Ele, não está vendo, Deus? Tu não está vendo como eu prego bonito? Poxa, Jesus. Acho que eu vou fazer essa oração. Está vendo, Jesus? Olha só. Está vendo? Estou pregando aqui todo domingo. Olha só o grupo de louvor, que bacana. Não, o Senhor é obrigado a preencher as lacunas da igreja. Porque eu sou bom. Pelo contrário, a mensagem diz, não, você não é bom. Você é mau. Cara, que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Não era uma mensagem de cunho de prosperidade pessoal ou material, mas uma mensagem de cunho de prosperidade espiritual. Não era uma mensagem dizer que você vai se achegar e pronto, você vai ter os melhores barcos da época, a pescaria top vai ser sua, a sua rede vai estar sempre cheia. Eu fico imaginando a pregação naquela época, se fosse pregador de hoje, a tua rede vai estourar. Vai ser com uma pesca maravilhosa. Não vai ter barco que vai estar na tua frente, porque tu vai ser o primeirão da ponta. Os peixes vão se achegar primeiro em ti, vão sentir o cheiro da presença de Deus, e os peixes vão para o teu anzol, cara. Sabe, viu mais ou menos assim. Não vai ter casa tão bonita, a tua casa vai ser a rocha mais perfeita que se achou. Sei lá o que mais que tinha naquela época, rapaz, as tuas mulas, vai ser embora tenha umas mulas mesmo. As tuas jumentas, os teus boi, os teus cordeiros, vão ser melhores. Entre as malhadas e as não malhadas, as tuas vão ser as top. Porque seria talvez um pregador atual, pregaria isso lá nessa época. Essa pregação não. Isso aqui ele está dizendo, cara, eu vou te explicar a mensagem real. E quando eu vejo isso aqui, cara, eu vejo que, a respeito da mensagem, eu vejo que ela tem alguns aspectos, e uma delas é que essa mensagem, ela é uma mensagem. Não são várias mensagens. Não há vários evangelhos. O evangelho segundo a igreja Movement Church. O evangelho segundo a igreja AB, vocês acharam que ia dizer, né? Hoje está gravando. Hoje não pode ser que nem o culto de ontem. Eu tomei um chazinho de camomila. Outrozinho. Essa mensagem não pode ter variações. Não são uma para cada dia, não é uma mensagem para cada povo, não é uma mensagem para cada nicho, para cada, tribo. Essa tribo aqui é uma mensagem. Na outra tribo é uma mensagem mais pesada. Na outra tribo é uma mensagem mais light. Na outra tribo é uma mensagem colorida. Nessas são mais rústicos, são mais grotescos, é uma mensagem mais power. Essa aqui pode dizer qualquer coisa. Essa mensagem possui um conteúdo específico, um conteúdo real, e ela é realmente identificável. A mensagem do Evangelho, ela é identificável. Se não se identifica com a mensagem, ela não é a mensagem do Evangelho. Se ela não identifica Jesus como Senhor Salvador, ela não é a mensagem do Evangelho. Ela é discernível. Discernível como? Quando eu conheço a palavra. Há inúmeras mensagens que têm sido pregadas em muitos púlpitos. Mas interessante que a gente precisa dizer, eu vejo pessoas dizendo assim, cara, o Evangelho é verdadeiro. Esse é o Evangelho verdadeiro. E quando nós olhamos para essa frase, essa afirmação, se nós precisamos falar que há um Evangelho verdadeiro, é porque há
muitos evangelhos que não são verdadeiros. Há muitos ensinos que não são reais. E se existe mais de um evangelho, e que na verdade não deveria, o que está acontecendo é que o evangelho tem sido distorcido, corrompido, modificado, para agradar os coraçõezinhos da humanidade. Os coraçõezinhos que não suportam mais ouvir que são pecadores. Que não suportam mais ouvir que tem que mudar de vida. Que não suportam mais ouvir que Jesus é o centro. Que não suportam mais ouvir que tem que sair de uma vida toda errada para ter uma vida com Jesus, a qual Ele nos leva a viver. Ah, queridos, será mesmo que se nós ouvíssemos essa palavra, a palavra antiga, a mensagem pregada antigamente, será que nós encheríamos uma igreja de verdade? Ou pelo contrário? Ou será que enchemos uma igreja porque a mensagem foi modificada? Há de se pensar, vamos filosofar sobre isso. Não enchemos porque a mensagem ela é ríspida ou enchemos porque a mensagem ela é light? Eis a questão, ser ou não ser. Mas aqui, queridos, Gálatas 1:6 diz assim: maravilho-me de que não depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Cara, ele está dizendo, vocês correram o negócio, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie, conheça a história. Você também, né? Não, sério, gente. Parece pegadinha do malandro, cara. A Bíblia está dizendo isso. Olha quantos anos esse livro aqui escrito, há 60 em torno de 60 anos depois de Cristo. Mesmo que venha um anjo anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Religião tal, como é que tem? Um anjo me entregou isso. Parece meme. Não, sério, gente, será que só eu tô doido? Eu disse que eu ia ficar quietinho hoje, que eu ia ficar contido, mas é impossível, cara. É impossível, diante dessas coisas, nós não entendermos isso. Sabe por que nós não entendemos? Porque não conhecemos, não lemos, não paramos para estudar, não meditamos na palavra. Nós saímos da presença de Deus porque nós não conhecemos a palavra. Se conhecêssemos a palavra, nós não sairíamos por qualquer ventinho de doutrina. Nós ficaríamos cravados na palavra. É isso, cara. E essa mensagem, ela é discernível, ela é sim entendível, quando de fato passamos a nos mergulhar no Evangelho. Outro aspecto, essa mensagem tem conteúdos específicos. Mas que conteúdos específicos? O anúncio de Cristo. A mensagem que Pedro estava falando era o anúncio de Jesus. Ele não anunciou a ele mesmo. Ele não anunciou ao caminho. Ele não anunciou aos feitos maravilhosos que eles puderam ver. Ele não falou de outras coisas, ele falou da presença de Jesus. O que ele anunciou foi o que ele é e o que ele fez. O que Pedro estava dizendo aqui é que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor, e Ele encarnou como homem, Ele veio a essa terra e viveu entre nós, e Ele foi morto, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, no terceiro dia subiu aos céus e assentou à direita de Deus Pai. Esse era o cunho da mensagem. Precisa coisa mais impactante com isso? E ainda disse, e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer mensagem que não traga esses pontos, está te enrolando. Qualquer lugar que você vá, fica a dica, cara. Pode se mudar a hora que você quiser, só que não. Mas qualquer lugar que você entrar, e a mensagem não for ensinada desse jeito, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele andou entre nós, que Ele morreu, Ele foi sepultado, mas que Ele ressuscitou, e que Ele subiu aos céus, que está à destra do Pai, e que um dia Ele voltará. Fuja desse Evangelho, porque não é sadio. João capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha só, cara, sério, João aqui, ele
É lindo ver a palavra. Tu quer, como é que é, achar interessante alguns escritos? Olha isso, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Ele já disse tudo, cara. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Que mensagem, cara. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem não compreende, faz parte das trevas. Se eu não compreendo isso tudo aqui, cara, eu estou andando num caminho errado. Eu preciso compreender quem é o meu Senhor. Ele é o Filho, mas Ele é Deus. Ele é o Filho, e sendo Deus, Ele é o Senhor. E sendo Filho, e sendo Deus, sendo Senhor, Ele merece toda a minha gratidão. Porque Ele é tudo na minha vida. E eu só consigo ter a vida através da vida de Jesus. Eu não tenho vida se não for em Jesus. Cara, eu sou qualquer coisa, eu tenho qualquer coisa, eu acompanho qualquer coisa em outro lugar, mas somente em Jesus eu tenho vida. O cunho da mensagem também traz sobre quem nós somos. Não é sobre quem Jesus é. Jesus agora foi explanado que Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele veio, Ele morreu, Ele sepultado, Ele ressuscitou, Ele voltará, Ele julgará. Mas quem somos nós? A mensagem deixa claro que nós somos maus e pecadores e desobedientes e fadados à condenação eterna. E isso, merecidamente. Não somos, de forma nenhuma, seríamos condenados sem merecer. O que nós merecíamos era a condenação. De fato somos isso tudo. Mas em Jesus, nós somos salvos. Cara, olha o tamanho do amor de Jesus. Quem nós somos? Pecadores. Que mais? Perdidos. Que mais? Desobediente. O que merecemos? Condenação. O que Deus dá? A vida eterna. Que equação é essa que não fecha? Eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou um... Tá, e o que eu mereço? Eu mereço nada. A vida. Eu fico imaginando Jesus dizendo, você merece a vida. Na verdade, não que você mereça, mas é porque eu vou dar a vida para você, através da minha vida, eu te darei vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, além de termos vida, quando a aceitamos, se não aceitamos, teremos a condenação. Mas isso é uma história muito pesada, isso é um evangelho muito difícil. Ninguém quer chegar na igreja, num culto de domingo, depois de passar toda a semana, de olhar no parque os passarinhos pipiuando, de tomar uma cuia de chimarrão, uma térmica de chimarrão. Ninguém quer escutar depois de passar o dia no gasômetro, tudo bem, maravilhoso, com a sua amada esposa, seu filho e sua filha, comer um sorvete no parque, comer um crepe, foi tudo maravilhoso. Agora vai assistir um culto. Aí senta na cadeira preta, na parede preta, na caixa preta, na som preta, tudo preto. E o pregador diz, você merece a condenação. Ah, cara, mas só um pouquinho, velho. Eu recém tive um dia maravilhoso. Pois é, mas estou explicando que você merece a condenação, mas por amor de Jesus, através do sangue dele, Ele te dá a vida eterna. Quer presente maior que esse? Todo dia que ele não tem importância, porque o Jesus é que tem importância. O Senhor, meu Deus, sabe quem nós somos e o que nós adquirimos. Aí vem a salvação. O Evangelho é uma mensagem que traz esse conteúdo. Esperança aos perdidos e condenados e remissão dos pecados através de Cristo Jesus. O Evangelho precisa trazer esse cunho da mensagem. Uma salvação através de Jesus. Nunca foi a respeito de algo terreno. Nunca foi a respeito de dias tranquilos nessa terra. Nunca foi a respeito de coisas. O evangelho que está a respeito, que fala a respeito de coisas, se perdeu no meio do caminho. O evangelho, a mensagem é a respeito da salvação da tua vida, através da vida de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós falamos, nós decoramos, nós citamos, colocamos como senha no computador, como senha no banco, como senha de muita coisa, mas nós não vivemos a mensagem, muitas vezes. E essa mensagem precisa chegar a todos. Outro aspecto que eu aprendo nesse texto é que a mensagem da cruz, ela impulsiona a uma autoavaliação. E essa autoavaliação cria em nós questionamentos válidos. Cara, quando você prega a mensagem, quando você fala a mensagem, quando você vive a mensagem, ela vai impulsionar em nós uma autoavaliação crítica em nós. Mas que autoavaliação, cara? Atos 2:37. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens que agora já chamaram de irmãos? Que faremos, irmãos? Quando você chega nesse inteirinho da vida aqui, de fazer a mesma pergunta, o que farei? Eu posso ter certeza que você chegou em um desses dois aspectos. Ou você para pensar que até aqui, onde você andou, não obteve êxito, ou que você vai entender que há um Senhor te chamando para o encontro real. Quando nós entendemos o Evangelho, nós vamos fazer uma autoavaliação, nós vamos olhar para nós e dizer, cara, eu tenho 50 anos, eu andei em tantos lugares, eu pulei de seita em seita, de religião em religião, de esquina em esquina, de pipoca em pipoca, sabe, de fitinha em fitinhas. Eu pulei as ondas, eu pulei não sei o que, cara, eu botei a camisa branca no final do ano. Eu fiz todas as coisas. Comprei o trevo de 4 folhas. Sei lá, o que mais? Comprei a figuinha. Fiz lá, como é que é o nome daquelas coisas que a gente faz? Não, a gente não faz. Como é que é o nome daquilo? Hã? Simpatia. Ah, sabia, obrigado. Alguém ia me lembrar, cara. Tamo junto. Simpatia. O ato de dizer simpatia. A gente faz uma simpatia, a gente faz um monte de coisa, a gente vira o santinho de cabeça para baixo, fala com São Longuinho. Conhece essa, São Longuinho? São Longuinho. Deixa eu achar o objeto que dá 3 pulinhos. Sabe? A gente andou em tudo que é lugar, mas quando você olha para você mesmo, você diz, meu, nada adiantou. É claro que nada adiantou, porque o São Longuinho não morreu por você, o trevinho vai morrer e acabou, a fitinha vai se arrebentar, as ondinhas ficaram, o sal acabou, mas uma única certeza é, Jesus está vivo! Ele não está naquela tumba. O sangue dele verteu na cruz, nós cantamos, verteu para ter o acesso ao Pai. Não tem mais nada disso. É esse Jesus aí, quando nós paramos para olhar, a gente olha, e além de entender isso, nós vamos falar, cara, há um Jesus me chamando para um encontro real com Ele. Esse Jesus está ecoando em mim, está dizendo, ei, venha, para disso, larga disso, essas coisas não funcionam, mas eu sou o dom da vida para você. Ou estamos nesse questionamento, ou já entendemos a resposta. Mas a resposta esse questionamento é altamente respondível pela própria palavra, João 6,68. Quando você chega ao ponto de questionar e de chegar a dizer, o que faremos? Ou você no seu interior, no seu quartinho, escuro ou não escuro, ajoelhado ou de pé, com lágrimas ou sem lágrimas, quando você senta e reflete e diz assim, o que farei? João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão, o Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando nós chegamos nesse questionamento, a resposta é esta, o que faremos? Nos dobraremos e reconheceremos que só Jesus é Deus. A resposta ao questionamento e a terceira parte está na vida em Jesus. Vamos lá, Atos 2:38. Pedro prega a palavra, Pedro usa a oportunidade, Pedro explana tudo isso para os religiosos, Pedro fala da presença de Jesus,
Pedro fala da ressurreição de Cristo, Pedro fala das etapas da mensagem do Evangelho, Pedro fala que há um Deus que nos salva, nos liberta, nos cura, nos transforma, Pedro fala do cunho da mensagem que é a salvação, e esse povo diz, o que faremos? Que resposta é essa? Atos 2,38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu, Pedro já vem lascando, meu. Sabe que enquanto eu escrevia isso, não esse texto, não, porque não foi eu que escrevi esse versículo, tá? Minha Bíblia largou em outro momento. Quando eu montava isso, eu me lembrei que diante dessa pergunta, diante disso que Pedro fala, o que faremos? Arrependei-vos e sejam batizados, para que sejam perdoados o seu pecado e que você tenha uma vida eterna. Mediante a isso tem que ter um sim, ou um não, né? Mas digamos que tem um sim. O Evangelho tem ficado muito resumido em um sim e pronto. Aceita Jesus? Sim. Ele é teu Salvador? Sim. Troca por uma caixa de banana? Sim. Parece que nós estamos dentro como é que é o nome daquela porta do Sérgio Malandro? Troca tudo isso que Deus te deu por um dia enlouquecidamente na noite aí, cara. Sim! R$2. Ou uma noite doida. Uma noite doida. R$2. Ou um pecadinho de estimação. Um pecadinho de estimação. Por que eu vou largar o meu? O pastor não sabe. Sim, eu não sei. Eu estou lutando para lidar com os meus. Mas Deus sabe a área que tem que ser transformada na tua vida. Deus te conhece profundamente. E aí nós aproveitamos, né, essa maravilha da igreja cheia como essa, aquela galera toda, 200 pessoas tendo que pegar cadeira, dizendo, gente, o pessoal aí do mezanino, a gente vai arranjar cadeira para vocês. Amém? Né? Pai, precisa de uma igreja maior. E aí a gente faz o apelo, sim, tudo certo, tudo legal, aceita Jesus, claro, quer esse Jesus, maravilha, porque agora eu sou crente. E aí nós vamos embora. E o crente se perdeu aonde? Quando pegou o ônibus. Pegou o ônibus para ir embora, o sim ficou lá atrás. Cara, olha só, quando você vai casar, lá vou eu de novo, né? Não, mas é tudo alegoria boa, eu disse que ia ficar de boa hoje. Quando você vai casar, você está lá com o padre? Não, o padre não é aqui. O pastor? Não. Com o pastor? E o pastor estava todo bonito, em geral, é o dia que o pastor usa o terno, o sapatinho que está com pó, tira o pó, deixa bonitinho, pega lá a sua melhor gravata, que é antiga, que nem do Didi Mocó, sorrisal, colesterol, porque é antiga. Você veste, você traz toda uma alusão do casamento, né? Ah, seja um, o amor tudo pode, tudo sofre e tudo mais. Ah, nos gastamos falando. E os dois estão aqui só pensando, tomara que chegue, uma vez termine, eu quero ir para a lua de mel, amém. O pastor está falando e os dois estão pensando lá em Gramado, para chegar no quartinho. Quer nem saber como é que é o hotel, tem cama? Sim, porque o namoro de crente é assim, cara. Aí a gente se esforça. Mas daí você diz sim, aceito essa varoa. Vamos numa vez. Que festa o quê? Vou nada, fiquem vocês aí. Que passar sapatinho, o quê? Quero tirar o sapatinho. Mas esse sim, vem carregar, tá bom? Esse sim, vem, é regulador de assuntos aleatórios. Esse sim vem carregado de informações. Quando você está dizendo sim para isso, ela vem, além das informações, as responsabilidades e o amor envolvido no sim do homem e da mulher. Você não está dizendo sim, eu quero, você está dizendo sim, eu aceito TPM dessa Índia. Sim, eu aceito o dia mal também. Sim, eu aceito também o dia bom. Sim, pastor, sim, eu aceito a escassez se tiver. Assim como eu aceito a abundância.
Quando você diz esse sim, você está dizendo que sim para as responsabilidades de marido e de mulher, cada um desempenhando o seu papel biblicamente. Tudo quietinho. Quando você diz sim, você está dizendo sim, eu serei um marido ou uma mulher que a Bíblia me diz que eu tenho que ser. Quando você diz sim, você está dizendo sim ao cuidado através do amor mútuo. Sim, eu cuidarei dela e ela cuidará de mim. Quando você diz sim, você está dizendo sim para abandonar a vida de menino e de menina, para passar a ter uma vida de homem e de mulher. Não pense que vocês vão casar e a vida de menino e menina pode levar junto. Não, acabou. Oh, que loucura. Você está dizendo sim para o abandono, para abandonar a vida de solteiro, para viver uma vida de casado, de uma só carne. Está vendo como esse sim é complexo? Você está dizendo sim, vou parar de jogar videogame, cuidar da minha mulher. Sim, vou parar de jogar bola. Não que necessariamente precise, você pode conversar com sua cônjuge. Sim, vou parar de tomar o chá da tarde com minhas amigas todo final de semana, porque eu tenho um marido. Não que necessariamente você tenha que parar com tudo isso. Eu estou dizendo que aqueles dias que você fazia o que você queria, agora já vem os dias que nós vamos fazer o que nós queremos, o que nós conversamos, o que nós decidimos. Não é mais eu penso e eu faço, é ela pensa e eu faço. O correto é nós pensamos e nós fazemos. Nós pensamos, oramos e executamos. Ela diz e eu aceito. Então, um sim vem carregado de informações. Mas quando esse sim, nós falamos disso, está tudo certo. Para noivos e para noivas, está tudo bem, eu disse um sim. Mas a palavra diz que a igreja é o que de Cristo? A noiva. A noiva de Cristo. Cristo, nosso noivo. E nós falamos o quê? Sim! Para as responsabilidades com esse noivo. Por que eu tenho que dizer sim para uma responsabilidade com os humanos, mas o meu sim com o meu Jesus é de qualquer jeito? Sim, mais ou menos. Sim, no dia mau eu estou contigo, no dia bom já era. Sim, sim, mas só para alguns dias que eu tiver a fim de te servir. Sim, sim, mas só quando eu achar que é interessante. Sim, mas só quando a palavra não confrontar muito o que eu estou pensando, porque na verdade eu sou um ser pensante. E eu, como um ser intelectual, eu decido minhas coisas. Decida o que você quiser, mas tenha a consequência que você quiser também sobre a decisão. É simples. Diga sim para Jesus, mas tenha uma vida diante desse sim. Uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida de cuidado, uma vida de gratidão, uma vida de servo, uma vida de discípulo, uma vida no Evangelho. É isso, é sobre isso que está dizendo. Aí, o que pensa assim, você diga sim para esse Jesus, e diante desse sim, tem um motivo, depois do sim, arrependei-vos. O sim vem carregado de arrependimento, ou deveria vir. Quando nós falamos sim para Jesus, nós estamos dizendo, cara, eu me arrependo de quem eu sou, de quem eu era até aqui. A minha vida até aqui não era bom. Porque a mensagem, o Evangelho, é uma mensagem que sim, venha como está, mas seja uma nova criatura em Jesus. Eu estou dizendo sim, mas eu quero um sim de arrependimento. E esse sim, esse arrependimento, ele é pessoal, é algo muito pessoal, é intransferível. Eu não posso largar no colo do outro. Você diz sim, você se arrepende do que você é? Não, eu digo sim, eu me arrependo do que eu sou, porque eu quero ter uma vida diferente contigo, Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo de quantos dias eu te larguei. Eu me arrependo de quantos dias eu não te ouvi. Eu me arrependo de quantos dias virei as costas para o Senhor. E o Senhor falando comigo. E o Senhor abençoando. E o Senhor cuidando. Mesmo quando eu não merecia. O Senhor me sustentando. Eu me arrependo. Pedro diz isso. Ei, vocês, religiosos. Se arrependam de suas más condutas. E além disso, quando você se arrepende, aí Pedro continua, arrependei-vos e sejam batizados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cara, quero te falar uma coisa aqui, que a gente deveria ter muito mais tempo de falar sobre isso.
é o batismo que me salva. Nós não cremos nisso, nós aqui. Um batismo não me salva. Quem me salva é Jesus Cristo. Mas o batismo, o que Pedro está dizendo aqui, é que ele está dando oportunidade para que todos aqueles mostrem publicamente um coração contrito, pesaroso, um coração compungido, e que publicamente mostre a todos que uma vez era um sem Cristo e agora morre e ressuscita por Cristo. Uma nova criatura em Cristo. Passa a ser agora uma nova pessoa, através do batismo, mediante o arrependimento, para perdão dos pecados. Entende esse negócio? O batismo não salva, mas o batismo marca o antes e o depois de Cristo, de você com Cristo. O batismo está mostrando a todos aqueles que olham quem era o Cristo antes disso e quem é o Cristo depois disso. Que o Cristo está dizendo: ei, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero viver nesse tempo, eu quero viver com Jesus. Ei, olha que maravilhoso que é esse Deus tremendo. Eu sou um arrependido, um salvo e transformado pela presença de Jesus. Cara, o batismo não salva, mas um salvo deseja ser batizado. Um salvo deseja estar na comunhão da mesa com Jesus. A ceia não salva, mas um salvo deseja estar entre os que ceiam na mesa. Quem ceia com Jesus? Os que estão à mesa com Jesus. O que é estar à mesa com Jesus? É ter uma vida com Jesus. É andar com Jesus, aquilo que Ele deseja para nós. E o texto continua: arrependam-se, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora chegou a boa mensagem. Eu me arrependo, me batizo e eu vou receber o dom do Espírito. O que o Espírito Santo faz? Ele voa? Ele sabe os números da Mega Sena? Ele olha para as pessoas e, cara, olha na alma e sabe o pecadão dela? É isso, vou me batizar, porque daí eu vou ter um super dom, dizer: Viviane, eu vi o que tu fez. Eu vi o que tu fez. Será que é isso? Será que eu vou ficar cheio de dom? Cheio de todas essas coisas? Ele entregar a seguinte informação: vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E receberão de Deus o Espírito Santo. Cara, imagina uma promessa de Cristo cumprido naquele momento e se cumprindo a cada conversão. Aceitemos a Jesus e receberemos o Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a notícia triste. Você não será o mega crente. Você não terá o poder de descobrir os números da Mega Sena, e se tiver, por acaso, compartilhe comigo, que eu quero um dia ter um templo próprio para a igreja. Amém? Mas para que tudo isso? Qual é o cunho desse negócio? Receberei o Espírito Santo de Deus e serão minhas testemunhas. Há um motivo para isso. Há um propósito real. O que o texto está dizendo é que arrependam-se, aceitem a Jesus e recebam desse Espírito Santo. Para quê? Para que sejam minhas testemunhas. Ok, aonde? Na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. O que o texto está dizendo assim: sereis minhas testemunhas onde quer que você ande. O texto está dizendo que aceitamos tudo isso e agora nós seremos testemunhas de Jesus na igreja. Porque ser testemunha de Jesus na igreja é muito fácil. Você se reúne com um crente, você fala coisas de crente, você fala o crentez, você está ali em meio a todas as pessoas, mas ser testemunha de Jesus no meio do Coliseu, como falei ontem, no meio da luta, no meio de todos que estão contrários a isso, aí é que é difícil. Sereis minha testemunha onde? Em Samaria, que não aceitaram Jesus. Em Jerusalém, que crucificaram. Em todos os lugares que estão dizendo que eu sou doido, sejam testemunhas da minha presença. Há uma convocação para aqueles que creem e o recebem.
A convocação é sermos anunciadores dessa maravilha de Jesus. O texto encerra dizendo assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe o que eu aprendo com esse textinho final? É o que o texto está dizendo assim: essa galera que escutou a mensagem, essa galera que escutou que a mensagem não é, né, de algodão doce, não é uma mensagem fácil, não é uma mensagem qualquer, não diz que eu sou mais lindo, não diz que eu sou top, não, pelo contrário, diz que eu sou pecador, que eu preciso, na verdade, o que eu mereço é a morte, mas através de Deus eu tenho a vida. O texto diz que essa galera que aceitaram e foram batizados de bom grado. Se coloca de pé, que nós vamos orar. O que eu quero encerrar hoje dizendo para você é o seguinte: será que temos vivido esse evangelho de bom grado? Será que a mensagem do evangelho que foi um dia pregado para nós, será que nós entendemos o verdadeiro cunho da mensagem? Que mensagem estamos vivendo? O questionamento que fica hoje é: que mensagem estamos vivendo? Outro questionamento: temos sido essas testemunhas para a honra e glória de Jesus? Então aqui fica 3 perguntas. A primeira é: a mensagem do evangelho eu aceitei de bom grado, ou só aceito de bom grado se a mensagem diz aquilo que eu quero escutar? E quando não diz o que eu não quero escutar, eu fico de mau grado. Fico de mal com a vida, de mal com o pastor, de mal com qualquer um, porque afinal de contas, jogou na minha cara esse evangelho. Será que estamos aceitando de bom grado a mensagem inteira? Será que estamos vivendo essa mensagem? Que mensagem estamos vivendo? Sabe, eu queria que você refletisse hoje sobre isso. Qual evangelho a igreja contemporânea tem vivido? Será que a mensagem que estamos vivendo é essa mensagem que a Bíblia nos ensina? E a mensagem que a Bíblia nos ensina é que eu sou pecador, e que eu preciso me arrepender, e que eu preciso aceitá-lo, e mediante a isso eu sou perdoado, limpo, sarado, transformado. Sarado da nossa enfermidade, não é sarado, saradão, tá? Não adianta. Se não fizer a dieta, vai continuar gordo. Não adianta. Será? Será mesmo que além disso estamos sendo, aqui fica mais pesado antes de nós orarmos. Diante de tudo que nós falamos, Pedro disse tudo isso, aquela galera disse sim, eu quero. 3.000 aceitaram. Meu, se um dia eu enxergar 10 mãos se levantando junto para aceitar esse Jesus, velho, cara, Jesus pode me recolher. Eu vou ser o cara mais feliz da vida. Não porque eu perguntei e a galera aceitou, é porque eu vi 10 pessoas aceitando o evangelho genuíno. 3.000 pessoas, estou dizendo, que olharam para dentro de si e disseram: eu sou um porqueira mesmo, eu preciso de Jesus. São 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas dizendo: eu necessito da obra salvífica de Jesus. E mais, eu quero fazer parte dessa galera doida. Vou me batizar, vou andar junto, vou sentar a essa mesa e vou ser testemunha para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas vezes nos questionamos sobre muitas coisas, mas eu preciso me questionar ante de todas essas coisas, se eu realmente tenho sido testemunha para que o meu Jesus seja glorificado, honrado e adorado. Que evangelho estamos vivendo? Hoje, entre uma brincadeira e outra, meu filho fez eu lembrar de algo muito importante para mim. E eu brinquei com ele: cara, vamos largar tudo.
Deve ser até meio loucura isso. E Lucas brincou comigo, disse, pai, vamos. Mas aí a gente ficou naquela zoeira, com um pouco ele me disse assim, mas Billy Graham disse uma coisa, pai. O que ele disse? Mesmo que tudo isso seja mentira, foi uma honra servir a esse Jesus. Uma honra. Uma honra. Naquele momento eu me lembrei de onde Jesus me tirou, de quem eu era, do que eu fiz, de quantas pessoas eu prejudiquei, de quantos trabalhos encruzilhados eu fiz, de quantas coisas más eu corrompi, de quantas coisas más eu fiz e quantas pessoas eu corrompi na ética e na moralidade. E aí quando eu vejo tudo isso, e aí Deus me lembrou, tem sido uma honra eu servi-lo. Tem sido uma honra, igreja, estar com vocês todos os domingos e todas as quartas-feiras. Tem sido uma honra servir com vocês a esse Jesus. Tem sido maravilhoso. E o que Jesus me pede é que eu continue a servi-lo até que Ele venha ou até que eu vá para Ele. Você tem sentido uma honra servir a esse Jesus? Tem sido uma honra ser testemunha desse Jesus aonde quer que você ande? É fácil? Eu nunca te falei do evangelho fácil. Uma coisa que você nunca vai poder me acusar é que eu te larguei um evangelho de facilidade. Eu sempre subi nesse altar dizendo que o evangelho é um evangelho de mudança comportamental, de aceitar Jesus, ser transformado por Ele, e que mesmo que os dias sejam difíceis, será maravilhoso servi-lo. Eu nunca te disse que você aceitando Jesus, você será próspero, embora o meu Jesus poste e faz isso com frequência, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que evangelho eu tenho vivido. Domingo passado chegou um elemento que parou lá na frente, e Satanás enviou ele, eu acho. E ele veio com uns papeizinhos para me entregar. Quarta, obrigado. Quarta-feira. Uns papeizinhos para me entregar. Mas eu não vi o elemento. E aí me encaminharam para o tal elemento. E eu fui, de bom grado. Chegando lá, ele me fez uma proposta, né, uma oferta, sei lá, ele quis compartilhar algo dele. E eu disse, cara, eu preciso dizer uma coisa. Domingo passado, eu subi naquele altar e eu falei que eu jamais corromperia o altar dessa igreja. Que eu jamais negociaria princípios. Que eu jamais negociaria o que a Bíblia diz, o que ela fala, eu vou viver. Então não, eu não aceito. Enquanto eu passar nessa igreja, será assim. E ele disse assim, ok, entendi o recado. Disse, que bom, porque o mais claro impossível ser. Naquele momento eu me lembrei que tudo que eu preciso fazer é viver a vontade de Jesus. Eu não corromperei os meus princípios, porque eu vou viver princípios de Jesus na minha vida. Viva os princípios de Jesus na tua vida. De bom grado aceite essa mensagem e ser testemunha de Jesus na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e por onde quer que você ande, para que o nome dele seja exaltado e que mais pessoas de bom grado aceitem de Jesus, para que um dia a gente possa chegar e dizer, naquele dia, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Feche teus olhos, queridos, eu quero te convidar, queridos, a orar comigo, para que você nunca esqueça esse princípio, queridos. O princípio de Jesus, o princípio do Evangelho, o princípio do amor em Jesus, o princípio da graça, o princípio de uma vida de servo, de discípulo, o princípio do que Ele nos ensina, o que eu tenho sido, que discípulo eu tenho sido, que servo eu tenho sido servo a Jesus, um servo a mim mesmo. Obrigado. Eu tenho sido
Que tipo de pessoa com Cristo, que gratidão eu tenho demonstrado a esse Jesus? Qual foi o sim que eu disse para ele? O sim meia boca? Um sim meio bamba, meio qualquer coisa? Um sim frouxo? Um sim de brinquedo? Um sim que pode ser largado no lixo por qualquer dia, qualquer coisa, qualquer, sei lá, momentinho? Ou eu disse um sim como homens e mulheres de Deus? Sim, eu aceito, e aceito tudo que vier junto, e sendo do Senhor, então é bom. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este momento, Deus, estarmos aqui na Tua casa, Deus. Você está de olho fechado, né? Eu não ia nem fazer um apelo contigo hoje, Cristo, mas eu não quero sair daqui. Não, provavelmente vocês todos já aceitaram Jesus, né? Mas se você ainda não levantou a mão para esse sim de verdade, diz sim, eu aceitei no passado, mas eu, na verdade, descobri que eu nem aceitei, porque eu aceitei e desaceitei no meio do caminho. Mas se você quer dizer esse sim para o Senhor, e para tudo que vem junto com esse Evangelho, eu quero orar por você. Você levanta sua mão que eu quero orar por você, para que Deus transforme a tua vida, para que Deus modifique a tua vida, para que você viva intensamente com Ele, para que Ele seja glorificado através da tua vida. Meu Senhor e meu Jesus amado, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque Tu és aquele a quem vem transformando dia a dia nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que realmente impacta nossas vidas. O Senhor é aquele que, mediante um arrependimento, uma vida, Pai, de nós entregarmos nosso eu para Ti, o Senhor nos dá uma nova vida. Pai, obrigado, Pai, porque a Tua mensagem é tão impactante, tão transformadora. A Tua mensagem é uma mensagem que nos leva a ter uma vida contigo, e não uma vida superficial, mas uma vida mergulhada na Tua presença, uma vida mergulhada em Ti, Deus. Nós queremos essa vida, nós não queremos um evangelho qualquer, viver uma mensagem qualquer. Existe uma mensagem, um evangelho, um Jesus que morreu e ressuscitou por nós. Só há um, e nós queremos viver esse um em Ti, Deus. Queremos ser um contigo, Pai. Que a nossa geração conheça Jesus profundamente. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós abandonamos esse sim, mediante as nossas condutas, nossas falhas. Mas, Pai, olha para o nosso coração, nós nos arrependemos das nossas condutas, nós nos arrependemos, Pai, do dia em que nós viramos as costas para Ti, e nós queremos chegar a Ti, Pai, nós queremos ser transformados e perdoados através desse sangue, meu Jesus. Obrigado, meu Deus. Pai, fica com a Tua igreja, abençoa, Pai, cada um que está agora orando, Deus, Pai, levantando a mão, está dizendo que quer mais, que quer se dobrar, que quer servir, quer entender o Senhor, quer receber como único e suficiente Salvador. Abençoa, Pai, essa vida, Deus. Abençoa, Pai, as nossas vidas, para que nós nunca venhamos a desviar da palavra do Senhor, mas viver até o último dia nessa terra, uma vida debruçada em Ti, pela palavra do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos.